Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. O versículo 4 fala-nos sobre dois valores inegociáveis. Olha o que os apóstolos disseram: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu quero expressar a minha gratidão por estar com vocês pela primeira vez. Pastor Nivaldo Rodrigues. Esse sobrenome aí é chique. Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para estar servindo ao povo que Deus lhe tem confiado. A todo o corpo de obreiros, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos conduza em graça e sabedoria. Leonardo, muito obrigado. Sua companheira é a Emanuele. Que Jesus vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho também oferecido a mim. Queridos, após a ministração da palavra, eu tenho dois temas disponíveis em livros da minha autoria. Eu tenho o tema Segredos da Liderança de Paulo, alguns segredos, algumas resoluções sob as quais Paulo decidiu viver, e eu fui, claro, não todas, mas algumas eu fui capaz de comentá-las e selecionei e as coloquei aqui nesse livro. E eu tenho outro título em livro, A Cruz de Cristo, a mensagem da nossa salvação, desde o livro do Gênesis até a carta de Paulo aos Efésios. Estarão disponíveis depois da pregação. Queridos, o tema de vocês chamou a minha atenção e eu estive refletindo sobre ele, e o Senhor colocou no meu coração algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês no tempo que me foi proposto. E essa palavra que Deus colocou no meu coração é um despertamento para a minha vida quanto para a sua vida. Nós, pentecostais, nos identificamos com um livro especial na Bíblia Sagrada. Esse livro é o livro de Atos dos Apóstolos. É onde as evidências do dia de Pentecostes estão ainda sobre nós. É nisso que cremos, é sob tal experiência que a gente vive e tentamos nos comportar como igreja. No capítulo 6 está acontecendo um problema na igreja. A igreja está crescendo. É a primeira palavra do versículo 1, diz que o número de seguidores de Jesus crescia. Desde o capítulo 2, vai se aumentando a quantidade dos seguidores de Jesus após a descida do Espírito Santo. Quando houve o desenvolvimento na igreja, desenvolvimento numérico, também se aumentou os problemas. Onde tem pessoas, haverão problemas. Qualquer obra de Deus crescida, desenvolvida, qualquer ambiente que nós cresçamos como igreja, haverão problemas. E houve uma murmuração dos crentes de fala grega contra os crentes de fala hebraica. Ou seja, os judeus que por causa da dispersão
nasceram longe de Israel, fora de Israel, estavam agora se convertendo ao Senhor Jesus. Muitos deles convertidos no dia de Pentecostes e decidiram ficar ali em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Estes, apesar de serem judeus, terem nascido e se desenvolvido longe de Israel, mas agora chegaram para aquele ambiente que é Jerusalém, eles estão sendo desprezados no que é chamado de ministério cotidiano. Ou seja, apesar de serem judeus, eles nasceram e se desenvolveram distante do centro de Jerusalém, e a fala que se desenvolvia, que era conhecida entre todos, era a fala grega. Então, tendo eles essa linguagem grega, com dificuldade de se lembrarem da língua antiga dos seus patrícios, eles são assim identificados, judeus de fala grega. Porém, eles estão convertidos a Cristo. Os hebreus, aqui no versículo 1, são chamados de hebreus não pela sua identidade religiosa, porque eles servem a Cristo, são irmãos em Cristo. São chamados de hebreus pela língua original que eles falam e preservaram. Então, os irmãos que tinham a dificuldade da língua nativa estão reclamando contra os irmãos que têm a comunicação hebraica, judaica. E qual é a reclamação deles contra os irmãos que têm a fala original? É que as viúvas dos irmãos de fala grega, que congregam na mesma igreja dos irmãos que falam a língua original, estavam sendo desprezadas. E os crentes estão brigando, sabe por causa de quê? Comida. Os crentes brigando por causa de comida. Jesus salvando, batizando, renovando, levantando, enchendo, e o povo brigando por causa de comida. Isso é igreja. Isso é igreja. E enquanto eles estão com essa dificuldade, os apóstolos perceberam. E diz o versículo 2 que os apóstolos convocaram a multidão de discípulos. Era muita gente. Os apóstolos convocaram a multidão de discípulos e disseram: nós não podemos deixar a palavra de Deus e servir às mesas. Ou seja, vocês são discípulos. A expressão discípulos aqui são aprendizes. Tem os apóstolos, que é a liderança estabelecida por Jesus e confirmada em Atos 1 e 2. E tem os discípulos, que era a igreja, um servindo ao outro. E os apóstolos discerniram que eles não estavam tendo capacidade de servirem uns aos outros, e os apóstolos não desistiram deles. Os chamaram para uma reunião, uma convenção, um sínodo, e disseram: nós, os apóstolos, não tem como pararmos de ministrar a palavra para ajudar vocês a distribuir comida aos famintos. Nós não podemos parar o que estamos fazendo para servir às mesas. Ou seja, cada um tem a sua função no reino, cada um tem a sua chamada. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Não precisa de nós os 12, você só precisa de mais 7. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, caráter, hombridade, integridade e testemunho. Também escolham homens cheios do Espírito Santo, que tenham a experiência do dia de Pentecostes. Escolham esses homens que também sejam cheios de sabedoria. Não é inteligência, não é apenas inteligência, capacidade intelectual, não. A inteligência é aquilo que se reduz à mente e no máximo à comunicação. Mas é homens cheios de sabedoria, ou seja, é a inteligência nas obras, é a excelência no que faz, é saber ouvir para depois falar, é gente que sabe o seu lugar, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, nós não vamos deixar de cumprirmos a nossa chamada para dar comida aos famintos, ou seja, servir às mesas. Quer dizer que era algo organizado. Quando Jesus multiplicou o pão, Jesus os ordenou que se assentassem em grupos
sentadinhos, bonitinhos. E agora na administração da alimentação na igreja, é um serviço à mesa. Havia um local estabelecido para que o alimento ali fosse colocado e cada um ia pegando a sua parte. Agora entenda, ele não está desprezando as obras ou o bom andamento de uma obra social, comunitária, como já foi dito aqui, do amor, da caridade entre os irmãos. Não, eles estão colocando cada coisa no seu lugar. Nós apóstolos temos uma função. Vocês como discípulos, que são aprendizes ou a maioria novos convertidos, também têm outra função. Irmão, era assim, aceitava Jesus, já ia trabalhar, mente vazia, oficina do capeta. Então entrou para cá, bora logo trabalhar, porque não adianta limpar a casa e deixar vazia. Jesus disse que o demônio que saiu traz mais 7. Então já ocupa a mente aqui, servindo o reino no que se pode fazer. Então escolham agora entre vós homens capazes para administrar, para liderar tal função. E esses homens têm qualidades, e as qualidades são citadas pelos apóstolos, e essa função é chamada de importante. É algo com a qual nos importamos, é o que os apóstolos estão dizendo. A democracia alegrou a igreja. E eles, versículo 5, toda a multidão de discípulos se contentaram, ficaram alegres. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, não tem nada a ver com Coríntios, é o nome do cabra, Parmenas, Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Os homens foram selecionados, escolhidos e apresentados ante os apóstolos. Foram apresentados à liderança na igreja. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. A imposição de mãos não é a unção, quem unge é Deus. A imposição de mãos é um símbolo que veio desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, cujo o apóstolo Paulo também fez com Timóteo, é autorização. Alguns de nós chamamos de transferência de autoridade. E aí, como que se entende a transferência de autoridade? Eu paro por aqui, você assume o meu lugar. Não é isso que está acontecendo na Bíblia em nenhum momento. Não é a transferência de autoridade. Se a autoridade está sendo transferida, então os 12 vão se calar e os 7 vão fazer a função dos 12, porque foi transferida. Mas o que está acontecendo aqui não é a transferência de autoridade, é simplesmente uma autorização. Com a autoridade que os apóstolos têm, eles estão autorizando os 7 a trabalharem. Então, quando você é autorizado, você não toma o lugar de quem está aqui, você só assume o seu lugar. Assumir o seu lugar não significa que você vai tomar o lugar de alguém. Os nossos líderes não nos preparam para tomarmos o lugar deles. Os nossos líderes nos preparam para tomarmos o nosso lugar. Então eles, com as mãos impostas sobre eles, eles estão sendo autorizados, porque só tem autoridade quem foi autorizado. Quem não é autorizado, quem não tem um referencial geográfico, que não se submete a nenhuma liderança e que não tem nenhum preparo, não é autorizado. E se não foi autorizado, não tem autoridade. E ao invés de escolhido, não passa de um oferecido. As mãos impostas sobre eles deram-lhes permissão para servirem a igreja. E o resultado está no versículo 7. Começou com um problema e terminou com a multiplicação. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Grande parte dos sacerdotes, isso é lindo, maravilhoso, perfeito e completo, quem já leu a crucificação de Cristo. Porque foram esses homens que disseram: multidão, a gente paga e vocês gritam, solta Barrabás e crucifica Jesus. Foram os sacerdotes que odiaram Jesus, perseguiram Jesus, prenderam Jesus,
na visão humana e terrenal, aqui embaixo, tá? E disseram: crucifica Jesus, porque ele não é nada e não pode ser nada. Esses homens que odiavam Jesus desde o princípio do seu ministério, agora, quando a igreja não abre mão dos seus valores, estão se convertendo e se entregando ao Senhor Jesus. O resultado. Entendido isto, diga amém. Pois bem, os apóstolos foram treinados por Jesus. Vou perguntar: os apóstolos foram treinados por quem? Por Jesus. Primeiro foram discípulos e depois se tornaram apóstolos. Foram discipulados por Jesus. Preste bem atenção. Mateus 26:56 está escrito assim: tudo isso aconteceu para que em Jesus se cumprissem as escrituras. Marcos 12:10, Jesus diz assim: ainda não lestes as escrituras? Marcos 12:24, Jesus disse: errais por não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus. Marcos 15:28, quando Jesus é colocado entre dois malfeitores, diz o texto: e assim se cumpriu a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Lucas 3:21 agora vai falar sobre a vida de oração que Jesus tinha. Os primeiros textos que eu citei falam sobre Jesus e as escrituras, porque Jesus sempre falava das escrituras. Jesus, de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, falou a palavra aos que estavam ali. E quando eu digo falou a palavra, claro que é através de palavras, mas quando eu uso no singular, ele falou a palavra, é porque era uma palavra diferente de todas. Diz a conclusão do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, que a multidão que escutava Jesus dizia: nenhum homem fala, nem falou com tanta autoridade. E que autoridade é essa da qual a multidão fala? É que todos os profetas diziam: assim diz o Senhor, Deus mandou dizer. Mas Jesus não disse assim diz o Senhor, nem Deus mandou dizer. Jesus dizia assim: ó, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Irmão, nenhum profeta poderia falar assim. Os profetas no máximo poderiam dizer: vocês ouviram alguém dizer, mas assim diz o Senhor. Jesus não. A primeira expressão de Jesus está escrito, Mateus 4. E depois Jesus diz: vocês ouviram o que muitos disseram, porém eu vos digo. Ele está dizendo: eu mudo. Aleluia. Eu mudo, eu altero. Essa é a autoridade. Que Jesus não era um homem falando de Deus aos homens. Jesus era o Deus entre os homens, falando de si mesmo aos homens. Então a multidão olhou para Jesus e disse: ele tem autoridade, porque ele muda o que todo mundo falou. Aleluia. Então os discípulos foram treinados por Jesus, a própria palavra encarnada. Coisa linda, Deus. A segunda base sobre a qual os discípulos foram levantados foi a vida de oração de Jesus. Lucas 3:21, aconteceu que todo o povo tendo sido batizado, Jesus também sendo batizado, ele orou e o céu se abriu. Lucas 6:12, aconteceu que naqueles dias Jesus saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, ele procurou um lugar reservado, porque Jerusalém é uma cidade pequena, principalmente no tempo de Jesus, e muito movimentada e barulhenta. Era as patas do cavalo, né? Pacotá, pacotá, era aquela barulheira toda. E Jesus então se isolava para orar. E ele orava no monte. Não é que a Bíblia está mandando tu orar no monte, porque tem gente que só ora no monte, e porque ele ora no monte, quer que todo mundo ore no monte. E eu não sou obrigado a orar no monte só porque tu ora no monte. Deixa eu orar no meu quarto. Porque o mesmo Jesus que orava no monte disse: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E teu pai que estiver em secreto te recompensará. Ore no monte, mas não perturbe quem ora no quarto, pelo amor de Deus. Eu já orei até no monte de coberta, assim, coberta e orando, entendeu? Lucas 9:18, Jesus ficou só e orava com os discípulos. E Jesus ficou só e orando com ele e os discípulos, ele perguntou aos discípulos: que diz a multidão que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus só fez essa pergunta a Pedro depois que ele orou. Essa resposta de Pedro nasceu como resposta do Pai à oração de Jesus. Jesus ora e o Pai revela a Pedro quem é Jesus.
Porque nenhum de nós teríamos nenhum conhecimento sobre Cristo se o mesmo Cristo não rogasse ao Pai que revelasse a nós o Filho. Porque Ele mesmo disse: ninguém conhece o Filho como o Pai, e ninguém conhece o Pai como o Filho. Então Pedro recebe a revelação porque Jesus orou antes, e os discípulos sabem disso. Lucas 9:29, Jesus está orando e transfigurou-se a aparência do seu rosto. Transfigurar significa mostrar o que é por dentro. Diz o texto que quando Jesus é transfigurado, depois que ora, enquanto ora, perdão, a roupa ficou branca e resplandecente enquanto ele ora. A palavra transfigurar é mostrar o que é por dentro. E quando Jesus ora, as vestes ficam brancas e resplandecentes, quer dizer que ele é puro, santo, verdadeiro e glorioso. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz que estando Jesus em certo lugar orando, mais uma vez está dizendo que ele separou um lugar para orar. Não, eu oro no trânsito, eu oro lavando roupa, eu oro de bicicleta, eu oro na academia, eu oro tudo que é canto. Tudo bem, irmão, tudo bem. Você pode falar com Deus fazendo qualquer coisa. Dificilmente você ouvirá Deus enquanto faz qualquer coisa. É verdade, Jesus. E orar não é monólogo. Se você ora 2 horas e só você fala, não foi oração. Só você falou, mal educado. Aí chega, ainda diz assim: Senhor, fala comigo. Tu não deixa. Então ele se reserva e ora. Quando ele acabou de orar, um dos discípulos lhe disse. Os discípulos esperaram. Quer dizer, esse discípulo, educadamente, esperou Jesus acabar de orar. Eu já estressei demais com a Luana, hoje ela aprendeu. Eu estou orando, amor, telefone, eu estou orando. Eu estou orando, bate no portão, amor, tem gente. Atende, pelo amor de Deus. Martin Lloyd Jones diz que quando um crente está de joelho, não o perturbe. Ele está em audiência com o Rei dos céus. Já viu quando os irmãos chegam na igreja para orar, principalmente aquelas irmãs ali, estão de joelho orando, aí chegam os músicos. A irmã está orando, filho da mãe. Deixa a irmã orar. Chega mais cedo, testa seus negócios. Quando alguém estiver orando, reverência, papai está na casa. O Rei dos Reis está falando com alguém. Jesus se retira a orar. Eu só olhei para cá para indicar os instrumentos, não os meninos, tá? Os meninos aqui é crente. Não apanho depois do culto. Aí, quando ele acabou de orar, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. O primeiro pedido dos discípulos não foi ensinar, não foi um pedido para aprenderem a pregar. Foi um pedido para aprenderem a orar. E o exemplo é como João ensinou seus discípulos. Se você quer gerar discípulos, ensine-os a orar. Lucas 18:1 diz que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. Lucas 18:10, Jesus fala sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Ok, mas pelo menos foi orar. Quando Jesus foi preso, João 18, ele orou. Quando Jesus estava na cruz, ele orou: Pai, perdoa. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus para orar: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. O Espírito Santo desceu, e Hebreus 7:25 diz que Ele está à direita do Pai, vivendo para interceder. Então os discípulos foram treinados por quem? Jesus. Os discípulos foram construídos sobre 2 bases, sobre 2 valores: oração e palavra. Palavra é oração. Quando chegamos no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja está desenvolvida. No capítulo 1, Jesus é assunto aos céus e os manda ficar em Jerusalém para serem cheios.
No capítulo 2, o Espírito Santo os enche enquanto estão reunidos e orando. Capítulo 3, Pedro e João estão subindo juntos a orar. Capítulo 4, a igreja ora reunida e o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar. Capítulo 5 narra a história de um pastor que ora e um casal que não ora. O casal que não ora é Ananias e Safira. O pastor que ora é o pastor Pedro. O casal que não ora quis mentir na hora da oferta, dando a metade como se estivesse dando tudo. E uma mentira pela metade, uma verdade pela metade é uma mentira completa. Estão mentindo. E eles estão diante do apóstolo mentindo na hora da oferta. E o Espírito Santo revelou a Pedro. E Pedro decretou pelo Espírito a palavra do juízo. E morre ele, 3 horas depois chega ela. Se tivesse o WhatsApp, né? Mas pelo menos a irmã teve 3 horas para se arrepender. Pastor Pedro, perdoa meu marido que mentiu antes que eu. Bora falar a verdade. Mas a irmã não veio. Aí ela chega, morre também. E quem matou? Consolador. A pombinha. O Espírito Santo. Na dispensação da graça, eu não estou na lei, porque os web crentes falam, né? Eliseu Rodrigues só prega a lei. Eu estou na graça, eu estou no amor. Por não orarem. Mentiram. Porque mentira é pecado. Quem deixa de orar vive uma vida de pecado. O pecado te afasta da oração. A oração também tem poder para te afastar do pecado. Quando isso acontece, no capítulo 5, diz o texto: e muitos evitavam fazer parte da igreja. Os ímpios disseram: não vamos para aquela igreja não, lá os crentes morrem. Deus me livre e guarda aquela igreja. Ou seja, a igreja foi cercada pelo juízo. Porque quem teme o exame é ímpio. E eles disseram: não vamos congregar lá. Porém, a gente respeita aqueles crentes, está escrito. Não faziam parte da igreja, mas tinham muito respeito por ela. Eu prefiro assim: fique lá fora, mas respeite a gente. Mas não venha para cá com a sua vida de impiedade querendo influenciar a gente. Então, no capítulo 5 parece que a igreja parou de crescer, porque Deus matou 2. Os ímpios disseram: lá o povo morre se pecar, vamos lá não. Aí você chega no capítulo 6. O número dos discípulos crescia. O número dos discípulos cresciam. Porque verdade e pureza doutrinária pode até esvaziar a igreja. E não se assuste, toda igreja tem um efeito sanfona. Porque às vezes ela está inchando, parecendo que está crescendo. E quando a gente está empolgado com muitas pessoas vazias de Deus, a gente coloca a igreja para orar. A igreja esvazia de novo, porque os falsos é tudo revelado onde tem oração. As máscaras começam a cair, pecados são expostos, e ela vai crescendo de forma saudável. Então entenda, no capítulo 1, conectado a 1 Coríntios capítulo 15, tem 500 crentes. Capítulo 2, só sobrou 120. Quando Pedro acaba de pregar, aumentou para quase 3.000. Mas no capítulo 5 morre 2 e afasta os que poderiam fazer parte dela. É assim, ó. Aí no 6 aumenta de novo. Aí no capítulo 8, como está todo mundo grande, centrados em Jerusalém, Jesus permite a perseguição e todo mundo se espalha. Esvaziou de novo. Então cresceu o número dos discípulos. Houve o problema, como já falei. E vamos tratar desse capítulo. Eu vou conduzir essa mensagem nesse texto, valorizando o tema. Em primeiro lugar, os alcançados pela mensagem não estavam alcançando o pão. A mensagem pregada no capítulo 2 alcançou os judeus de fora de Jerusalém.
E eles agora se estabeleceram ali aos arredores para não abrirem mão da doutrina dos apóstolos, porque só os apóstolos tinham a mensagem da salvação. Então abriram mão de suas casas, de suas terras, se estabeleceram ali para não abrir mão da mensagem. Porém, os alcançados pela mensagem não estão sendo alcançados pelo pão. Ou seja, entenda, irmão, que Pedro não chama só a pregação de ministério. Pedro chama o serviço ao necessitado de ministério. Capítulo número 6, versículo 1, Lucas escreve: eram desprezadas no ministério cotidiano. Pedro chama a distribuição de alimento no versículo 3, eu digo Pedro porque ele era sempre o porta-voz. No capítulo 3, ele diz: importante negócio. Ou seja, a gente precisa ter essa visão e não abrir mão desse valor. Que valor? Cuidar dos necessitados. Irmão, cuidar dos necessitados não é coisa de PT, não é coisa de socialista nem comunista, é mentira deles. É amor ao próximo, é missão bíblica, desde o Antigo Testamento. Levítico 19:10, o próprio Deus disse: não façam uma segunda colheita, só façam uma, façam a primeira. Não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram. Depois tu estuda sobre o tamanho dos cachos de uva na terra prometida, tá? 2 machos para carregar. Não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas para colher os cachos que ficaram. Eles estavam tirando um aqui, balança para lá, balança para cá, outro pufo no chão. Deus dizia: não pega, deixa aí. Por que não pode pegar? Para o pobre que vier atrás conseguir pegar, a viúva que vier atrás, ou a órfão conseguir pegar. Deixem para o pobre e para o estrangeiro. Jó 31:16, Jó disse: nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes feitas com a lã das minhas próprias ovelhas, e eles me agradeciam do fundo do coração. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Jesus, quando viu a multidão faminta, diz o texto que ele sentiu compaixão por elas e as viu como ovelhas que não têm pastor. Oh Deus. A carta de Tiago nos manda, irmão, a carta de Tiago não é para ímpio, é para a igreja. A palavra mais repetida na carta de Tiago é irmãos, e ímpio é ímpio, só crente é irmão. Não vem pra cá não, todo mundo é filho de Deus. Que tipo de filho? Filho por formação, homem. Filho por criação, anjo. Filho por eleição, Israel. E filhos por adoção e regeneração, a igreja. Quem não nasceu na família de Deus é estranho, é ímpio. Agora entenda, por favor. Os crentes aqui estão sendo instruídos a darem pão aos famintos crentes. Porque tem crente que porque dá sopa e cesta básica para ímpio, esquece os crentes. E você está negando a fé, se tornando pior que os incrédulos. Você está sendo infiel. É verdade. Porque isso até espiritismo faz. Você alimenta ímpio, mas se esquece que a igreja tem um projeto missionário. Quer alimentar ímpio, mas se esquece de sustentar alguma obra missionária. Pastor, mas desde o Antigo Testamento o estrangeiro era cuidado. Sim, mas olha a ordem. Primeiro, os levitas, viúvas e órfãos entre eles.
depois do estrangeiro. É daqui para lá, irmão. Então, às vezes, nós estamos confundindo obra social com amor entre os santos. Meu Deus. É o que Tiago diz. E é o que João diz. Falarmos que amamos e sabermos da necessidade dos nossos irmãos e não os ajudarmos e dissermos apenas Deus te abençoe, isso é hipocrisia, irmão. Porque a gente tem a maneira de dizer assim, como vai? Se a pessoa for sincera e disser está tudo ruim, você vai fazer o quê? Aí você vai dizer assim, eu vou dizer que vou orar por ele, pastor. Então você não precisa perguntar para prometer orar. Que você não tem que prometer que vai orar, você tem que orar, mesmo sem saber. A Bíblia não me manda contar as minhas necessidades aos santos para eles orar por mim, é para cuidar de mim. Neemias perguntou como estavam os homens e as casas em Jerusalém. E quando disseram está tudo destruído, Neemias não disse, ó Deus tem misericórdia deles, não. Neemias intercedeu, levantou e agiu. Porque se eu pergunto como você está e não faço nada para mudar a sua situação, eu sou um hipócrita. Não, pastor, mas pelo menos eu me interessei. Um hipócrita interessado. É, Jesus. Pior que é. É, Pai. Entenda que para dar a comida aos órfãos e às viúvas da igreja, não foi qualquer um. Os apóstolos disseram, escolham 7 homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria e de boa reputação. Isso indica o padrão no reino. Ah, porque é para Jesus. Como é para Jesus, o que importa é fazer. Não é não. Ah, eu não ensaiei, vou cantar aqui o que der na teia. Vá cantar no teu banheiro. Aqui não. Ah, irmãos, eu não li a Bíblia, nem me preparei para pregar, mas recebi essa oportunidade aqui. Bora ver o que é que Deus tem para nós. Aqui não. É porque é para Ele que deve ser o melhor, porque recebemos dele o melhor. Paulo disse que no culto faça-se tudo com decência e ordem. Elias não orou para Deus responder com fogo enquanto não colocou o altar em ordem. É o padrão do reino. Agora eu me pergunto, a pergunta é retórica, e eu faço essa pergunta direto. Se para servir comida à mesa deveria ter tal padrão elevado, por que para pregar deve ser qualquer um? Por que para ministrar o louvor na igreja deve ser qualquer um? Por que não se pergunta mais, pregador, quem é seu pastor? Pregador, onde você congrega? Deixa eu abrir os olhos dessa juventude aqui, irmão. Se o camarada posta 30 dias de agenda, primeiro, não congrega. Segundo, não ceia. Terceiro, não cala a boca para aprender, então não pode ensinar. Quarto, não tem pastor. Quinto, não tem capacidade de te dar, porque ele não recebe nada. Eu ando, eu viajo, mas eu tenho um compromisso com a igreja local. Isso me ajuda a não ser um pregador viciado em 3, 4 mensagens. Olhe no YouTube, coloque o nome do pregador que você é fãzinho. É o ano todo, 2, 3 mensagens. Isso é uma falta de respeito com a igreja. Se vive da obra, a Bíblia é uma fonte inesgotável, e ele tem que ter sempre uma palavra de Deus para dar à igreja. Mas simplesmente decora uma mensagem, repete o ano inteiro, me dê minha oferta, vazei e vou ostentar. Misericórdia. E você curte. Segundo lugar, a igreja não pode abrir mão de discernir o problema e apresentar a solução. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 12. Versículo 2. Os 12
convocando a multidão dos discípulos, disseram: irmão, o problema acontece no 1. Os apóstolos disseram: bora resolver logo. Jesus. Não deixou demorar não, bora cortar ela pela raiz, bora resolver esse negócio aqui. O problema acontece no 1 e ele é discernido no 2. Os problemas da igreja devem ser discernidos, mas eu não acabei aqui. Isso não tem valor. O que tem valor é discerna o problema, mas apresente a solução. Qual foi a solução? Eles disseram: está tendo confusão na distribuição do alimento, versículos 1 e 2. E a solução? Versículo 3: escolham gente preparada para organizar isso, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação. Discernir o problema, me ajuda. Discernir o problema apresentaram a solução. Tu está se sentindo profeta. Por quê? Porque os seus problemas da igreja tudinho, os seus podres tudinho. Sabe aquele canal que você está inscrito lá no canal dele? Ainda dá like. E o canal é só para falar mal da igreja. Misericórdia. E você faz parte da igreja, está falando mal de tu, bestalhado. O canal é só para falar mal de pastor, para falar mal da igreja. Para ele falar mal de pastor, ele já pastoreou quantas igrejas? É verdade, Jesus. Para ele falar mal da igreja, de qual igreja ele faz parte? E ele usa as escrituras para abater a igreja. Misericórdia. Mas foi a igreja que colocou as escrituras na mão dele. Porque se não fosse a reforma protestante, a Bíblia não estaria na mão de todos. Então o conhecimento que o YouTube bobo tem, né? Não é o YouTube, é o YouTube bobo. O conhecimento que ele tem veio da palavra, que através da reforma protestante, pré-reformadores, reformadores, fez com que a palavra fosse entregue a ele. E a palavra foi escrita para a igreja. Falsos pregadores disseram que a Bíblia é livro de homens. Não, é livro de Deus aos homens, sobre o homem perfeito, Jesus de Nazaré. O Antigo Testamento é a palavra para a igreja no deserto, a igreja no Antigo Testamento, a igreja na lei. O Novo Testamento para a igreja da graça. Atos para a igreja primitiva. As cartas, é só ler direito. Carta de Paulo à igreja de Deus em Corinto. Carta de Paulo às igrejas de Deus na Galácia. Carta de Paulo à igreja de Deus em Roma. Carta de Paulo à igreja de Deus em Colossos. Carta de Paulo à igreja de Deus em Éfeso. Carta de Paulo à igreja de Deus em Tessalônica. Apocalipse: o que vês, escreve e envia às 7 igrejas. Então a Bíblia foi feita para igreja. O cara usa a Bíblia que foi feita para a igreja para criticar a igreja. Misericórdia, Jesus. E tu dá like. Por quê? Para identificar o problema da igreja. Essa igreja tem problema no ventilador, está parado. Essa igreja tem problema na lâmpada, todas estão acesas. Essa aqui está com problema. Essa igreja está com problema no sonoplasta. Essa igreja está com problema lá no pregador. Essa igreja está com problema em tal lugar. Não, é que a igreja está com problema. Não, eu sou sincero, eu falo mesmo. Os irmãos não gostam de mim não, porque eu sou sincero, eu falo dos problemas da igreja mesmo. Não, você não é sincero. Não, você não é sincero. Porque se você fosse sincero, você falava dos seus pecados, dos seus erros, da sua esposa, de seus filhos. Você falava de si mesmo. Se acaba o culto, você vai para o Facebook postar algum erro que aconteceu no culto, você não é profeta, você é fofoqueiro. Profeta de verdade apresenta a solução. Cadê a solução? Verdade. Você não é reformador, você não é pregador, você não é avivalista. Um canal no YouTube não é diploma de curso teológico. Sua página no Facebook não é certificado de um seminário reconhecido.
pregador na net, pastor na net, teólogo na net, é diferente de pregador, teólogo e pastor da net. Só presta lá, web crente. Bora para a Bíblia? Bora! Efésios 4:25. Deixai a mentira, falai a verdade. Apresenta o problema e a solução. 28. Aquele que roubava, não roube mais, trabalhe, fazendo o que é bom, para ter com que repartir. Efésios 4:29. Discernimento do problema. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Discernir o problema e apresentar a solução. Se a pregação está fraca, paga um curso para os obreiros da igreja. Os obreiros estão despreparados? Estude, apresente a solução ao pastor. Olha, pastor, esse seminário aqui para obreiros, para diáconos. Olha essa coleção de livro, pastor. Paguei 300 pau. Foi, meu filho, foi. Para dar para os obreiros aí, pastor. Bora comprar, bora. Você é fofoqueiro, você não é profeta. Apocalipse 22:9. João adora o anjo, se prostra diante do anjo. Aí o anjo discerne o problema. Não faça isso. E apresenta a solução. Adore a Deus. Feche o atalho do erro e mostre o caminho certo. Jesus disse: o ladrão e salteador não passa pela porta, ele pula o muro. O mercenário abandona as ovelhas. Problema: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Solução: em primeiro lugar, os que estavam sendo alcançados pela mensagem não estavam alcançando o pão, e a igreja não pode abrir mão desse valor de cuidar dos necessitados. Segundo, o problema foi discernido, mas também a solução foi apresentada. Terceiro, deixa eu beber água. E a gente respira. Eu gostaria que toda igreja dissesse isso, por favor, diga: é a igreja, que confirma, minha chamada. Minha chamada. Irmão, o problema aconteceu. Os apóstolos disseram à igreja, a multidão de discípulos é a igreja, pelo amor de Deus, amém? Amém. Os apóstolos disseram à igreja: escolhei entre vós, aqui dentro, que congrega aqui, Aleluia. escolhei dentre vós homens de boa reputação, de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Quantos, pastor? 7 tá bom. Glória a Deus. Aí diz o texto, versículo 5. A multidão de discípulos elegeu. O Estevão, vai ter os nomes aí. Só o de Estevão que é bonitinho, Filipe. O resto é tudo feio. Não é porque é bíblico que é bonito, não, irmão. Tem os nomes feios. Aí diz o versículo 6: os elegeram, ou seja, os escolheram, os confirmaram e os apresentaram aos apóstolos, e eles colocaram as mãos sobre eles. Foi a igreja que olhou para Filipe, a igreja olhou para Estevão, a igreja olhou para Prócoro, a igreja olhou para Nicador, a igreja olhou para Timão, a igreja olhou para Parmenas, a igreja olhou para Nicolau e disse: é crente. A gente acredita no ministério deles. Não, irmão, eles não foram lá na cozinha e meteram óleo na cabeça. Eu me unjo eu. Eles não foram lá no Instagram, quarta pessoa da Trindade, apóstolo do sol, o profeta das revelações, o marreta de Jeová. Não. Eles não foram na esquina, alugaram um barraquinho, puleiro dos anjos. Misericórdia. Damos desconto no dízimo. Eu já li isso na porta da igreja. Desconto no dízimo. Meu Deus.
Pense, irmão, é a sua igreja que discerne a sua chamada. Se você canta, mas sua igreja não quer te ouvir cantar, faz outra coisa, irmão, tu canta ruim. Se você prega e na sua igreja você não prega, você está precisando melhorar, irmão. Não, é que o meu pastor não valoriza a minha chamada. Será? Ou é você que não tem preparo e só prega em igreja bagunçada? Quer que eu te prove na Bíblia? Josué capítulo 1. A igreja olhou para Josué e disse: se o Senhor for contigo como foi com Moisés, a gente também vai ser com você. 1 Samuel capítulo 3. Em Israel nenhuma das palavras de Samuel caía por terra. Atos capítulo 6, a igreja discerne esses homens aqui. Atos 9, a igreja através de Barnabé e dos apóstolos discernir a chamada de Paulo. Você não pode ser bênção em nenhuma outra igreja se você antes não é uma bênção na igreja onde você congrega. Floresça onde Deus te plantou. Pastor Osiel, eu acho que é Osiel Gomes, o moreno maranhense, estava arrebentando, pregando em tudo que é canto. Ele prega muito, um homem de Deus, pregando em tudo que é canto, pregando em tudo que é canto, pregando em tudo que é canto, arrebentando. Conferencista aqui, meu cartão, pregando em tudo que é canto. E o pai dele era o pastor presidente do campo, não é Osiel? É, o pai dele era presidente do campo. Ele contou essa história. De repente estava na reunião de obreiro, os irmãos começaram a elogiar. O Osiel está pregando, hein, rapaz? É, ele prega? Não sabia não. Está pregando demais, é sério? Não estou sabendo disso não. O próprio pastor, que era pai, não sabia que ele estava na itinerância e colocou o bichinho na prova para estudar e melhorar. Então imagine o tipo de igreja que estava elogiando que o cabo pregava muito, quando o próprio pai não reconhecia a sua chamada de pregador. Meu Deus. Se a minha esposa disser: não suporto mais te ouvir, não dá para pregar mais não. Porque a minha primeira igreja é a minha casa. Meu Deus. Não abra mão desse valor. A sua igreja precisa te ouvir. A sua igreja é a primeira a ver Deus na sua vida. Hoje eu prego no Brasil, fora do Brasil, tenho 12 livros escritos, dou cursos online e presencial lá na nossa igreja. Mas eu comecei com 5 anos. A minha mãe dava aula na classe de crianças e eu ficava do lado dela. Ela falava: Jonas foi engolido pelo peixe grande. Eu repetia: peixe grande, engoliu Jonas. 7 anos eu comecei a cumprir agendas em congressos de crianças. Mas a minha mãe, era o costume da Assembleia de Deus na Bahia, quando o pregador era convidado, se ele fosse criança, o grupo de crianças ia com ele. Se ele fosse adolescente, o grupo de adolescentes ia com ele. Era chamado de caravana, e o ônibus inteiro. E era um monte de hino dentro. Queima ele, Jesus, queima ele. Aquela barulheira toda, até chegar na igreja. Então imagine um pregador, criança, adolescente ou jovem, indo com todos os jovens, adolescentes ou crianças da sua igreja para pregar, se não tivesse bom testemunho, não tivesse missão local. Com 12 anos eu fui pregar em Brasília e lá fiquei, na casa de um casal chamado Irmão Erasmo e Glória. Eu pedi para ficar, minha mãe deixou. 6 filhos para sustentar, menos 1, glória a Deus. Eu fiquei na casa do Irmão Erasmo e Irmã Glória, um casal de condições. E toda terça eu estava no culto com a Irmã Glória. Aprendi a tocar violão para abrir o culto com ela. Depois chegou o irmão que tocava violão, fui para a bateria. Aprendi a tocar a bateria tocando para a Irmã Glória, usando da harpa. Não tinha ninguém, era nós 3, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ó, tá, 6 pessoas. O Pai, Filho e Espírito Santo e nós 3 lá. Aí aumentou 4, 5, 6, graças a Deus. Então eu fui aprendendo a tocar ali para a Irmã Glória cantar os hinos da harpa. Com 15 anos chegaram parentes da Irmã Glória para morar com ela, na casa dela, Irmã Glória e Irmão Erasmo. Pelo nome Irmã Glória, tu já sabe que é irmã de oração, né, irmão? Pelo amor de Deus. Até no nome. Aí eu fui morar num bairro chamado P-Norte, QNP 15, Distrito Federal. O pastor me colocou para morar num quarto em cima da igreja. Só cabia um frigobar pequeno,
meus livros e uma cama de solteiro. E as irmãs revezavam para me dar o almoço. E eu recebi o almoço das irmãs. E eu servia na tarde da bênção com as irmãs que dirigiam, tocando bateria ou tocando violão, cozinho da harpa, e acabou. Doidinho para ter uma oportunidade, que eu pregava na Bahia. Vim para Brasília como pregador, e agora essa igreja aqui ninguém valoriza eu, pelo amor de Deus. Comecei a trabalhar no Lava Jato para ajudar meus pais e servia na igreja. A igreja comprou uma Kombi, pastor Gesiel comprou uma Kombi para buscar os irmãos mais velhos, idosos e doentes. O irmão Aleão, esposo da irmã Léa, dirigia a Kombi. E quem ia para abrir a porta da Kombi? Eu, engrossar os braços. Quando eu enchia a Kombi, eu ficava de joelho naquela poltrona da frente da Kombi, cheia de mola, e eu ficava de joelho, de costas para o para-brisa, de frente para os irmãos, e Bíblia para dentro. Cheio de esboço para pregar, não tinha oportunidade. Vou pregar, prega, irmão Eliseu, prega, Eliseuzinho, prega, pregador mirim. E a Bíblia para dentro. E as irmãs começavam a dizer: ele prega bem, ele prega bonitinho, ele prega bem. Aí começaram uma a falar para a outra: congresso de senhora, congresso de jovem, congresso de varões, congresso de adolescente. Comecei a pregar nos grandes congressos. E hoje eu viajo Brasil, fora do Brasil, e sou co-pastor em um campo de 5.000 membros em Goiânia. Você não pode ser uma bênção para o mundo se você não é uma bênção na sua igreja. O respeito pela liderança é um valor que não pode ser perdido na igreja. Bora lá? Bora. Quem discerniu o problema? Os apóstolos, versículo 2. Os apóstolos convocaram a multidão e disseram: apresentem 7 homens que possam solucionar o problema. Através dos apóstolos a solução vem. Ok. Foram os apóstolos que mandaram eles escolher. Eles escolheram. Olha só, presta bem atenção que eu estou caminhando para a conclusão. No máximo 10 minutos, toma um assento. Olha o que diz o texto: escolham esses homens com essas qualidades, versículo 3. E nós, os apóstolos, vamos constituí-los sobre este importante negócio. Vocês escolhem, mas quem constitui somos nós. E aí, irmão, versículo 6. Apresentaram os 7 aos apóstolos. Ou seja, os escolhidos foram levados à liderança estabelecida para que eles fossem autorizados a trabalharem na igreja. Ah, irmão, está virando anarquia em muitos lugares. Enquanto muitos colocam pastores como sacerdotes, como se a igreja não fosse nada, é o catolicismo no neopentecostalismo. Está entrando em algumas igrejas pentecostais, como se o pastor fosse um deus. Outras igrejas desprezam a autoridade que Deus deu aos pastores. Outras desprezam a autoridade que a Bíblia dá à liderança. Gálatas 4,14, Paulo disse: vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou como se eu fosse o próprio Cristo Jesus. Paulo está lembrando aos Gálatas de como eles receberam o seu pastor, como um anjo. O que é anjo? Mensageiro. E como Cristo, o que é Cristo? Ungido. A igreja reconhecia a mensagem de Deus na vida de Paulo e a unção de Deus na vida de Paulo. É Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Paulo disse: rogamos, irmãos, que vocês reconheçam os que trabalham entre vós, categoria de pastores locais, presbíteros e liderança autorizada na igreja, da porta ao púlpito. E também reconheçam os que presidem sobre vós. Tenham grande estima e amor por causa da obra que eles fazem. Fique tranquilo que eu não peço para dar glória a Deus, não. Mas se Deus está falando, pode adorar. A gente é assembleano, irmão. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos primeiros pastores. Se é para lembrar, é porque são pastores antigos. Lembrai-vos dos vossos primeiros líderes espirituais, que vos ensinaram a mensagem de Deus. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Hebreus 13:17, muita gente não gosta, mas está na Bíblia, é só não ler se não gosta. 13:17, obedeçam aos vossos pastores, porque eles sabem que vão prestar conta de vós a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão um trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles vão trabalhar com tristeza. Não vai parar de trabalhar por causa de tu. Eles vão trabalhar com tristeza, mas isso não será bom a vocês.
A igreja de Atos 6, por não abrir mão de 2 valores, a palavra e a oração, praticou tudo isso. Quem tinha fome foi alimentado. Quem precisava ter a chamada discernida foi discernida. O problema foi discernido e a solução foi apresentada. Os apóstolos foram respeitados. A palavra cresceu. Os sacerdotes se converteram. Olha nós aqui. Nunca deixe de ler a palavra. Não abra mão da Bíblia por nada. E não esqueça de levar uma vida de oração. Na palavra Deus fala com a gente. Na oração a gente fala com Deus. Aleluia. O netinho na casa do vô olhou para a Bíblia e perguntou: vô, de quem é aquele livro preto? O vô disse: é o livro de Deus. Outro dia o netinho perguntou ao vô: de quem é aquele livro preto e grande? O vovô disse: eu já disse que é o livro de Deus. Aí o netinho falou: porque a gente não devolve, a gente não usa. O escritor John Bevere tem um projeto de lançar cestas básicas em países pobres. E ele teve uma estratégia através de voos rasantes, algo muito perigoso, mas é o único meio que tem no ministério dele. E ele teve a estratégia de colocar o Novo Testamento. Conhece? Não me estressa não, irmão. Conhece? Aí coloca aquele livretozinho, livro de bolso, na cesta básica e lança. E ele disse que nas últimas vezes algo surpreendente começou a acontecer. Ele disse que quando as cestas básicas caíram, nas primeiras vezes, as pessoas pegavam a cesta básica e cada uma corria, cada um se escondia com sua cestinha para ninguém roubar, tal, minha comida é minha, se sobrar eu te divido. Quando ele começou a colocar a Bíblia, ele disse que as pessoas rasgavam a embalagem da cesta básica, pegava a Bíblia, apertava no peito e agradecia. Por causa da pressa para fugir, abriam mão da comida, mas não abria mão do livro de Deus. Palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não sei qual país, mas eu li num livro que há países que as pessoas fazem fila para lerem uma porção da palavra quando lhe é permitido. A gente tem a Bíblia da vovó, do vovô, do titio, da criança, da professora, e não lê. A Bíblia pode ser ouvida hoje, irmão. Vai lá no YouTube. A Bíblia na voz de Cid Moreira. A palavra e a oração. John Bunyan disse: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer nada mais que orar até que tenha orado. Spurgeon disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Hudson Taylor disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Samuel Chadwick disse: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião de quem não ora. O diabo ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando a gente ora. Aleluia. Alguém disse: a fé é onipotente só quando está de joelhos. Agostinho disse que a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Isso quer dizer que quando você ora, você não está atraindo Deus, é Deus atraindo você, porque Ele deseja ter comunhão com você, mais do que você deseja ter comunhão com Ele. Fica em pé comigo, dando glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Alguém entendeu essa palavra? Glória a
Que o Senhor guarde a nossa alma, que o Senhor guarde o nosso coração. Aleluia. Espírito Santo nos conduz em sabedoria para resolvermos aquilo que precisa ser resolvido. Enche-nos com teu Espírito para anunciarmos a palavra da verdade. Oh Deus maravilhoso. Os problemas existem entre nós, mas a palavra nos foi dada, a oração nos foi ordenada. Onde houver oração e palavra, haverá poder de Deus para frustrar os planos do diabo e realizar os planos do Senhor Jesus em nossas vidas. Aleluia. Que seja, Pai, a partir dessa noite, uma noite de mudança, transformação de vidas, para a honra e glória do precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu quero saber se em nosso meio temos alguém que se afastou do Evangelho, se afastou da igreja do Senhor Jesus, mas hoje você se sente chamado pelo poder do Evangelho para voltar para Jesus. Ou você que nunca entregou sua vida a Jesus, mas hoje quer fazer parte da igreja de Deus. Eu quero orar por você. Aleluia. Jesus te chama pelo poder da palavra. Onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Onde está a primeira pessoa que quer receber o único Senhor e Salvador da sua vida? Traz essa moça, traz essa moça, traz esse rapaz. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Amor tão grande assim. Ele não desiste, não importa quem você é, não importa o que você fez. Traz ela aqui. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você Se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse Jesus: não importa pra onde você eu sou o caminho, se não escuro, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Onde está a terceira pessoa, se não por mim? Ele não desiste. Papai te ama, papai te chama. Quer te salvar, quer mudar a sua vida, quer escrever uma nova história. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Ele não desiste. Se tu me ama, a Deus suplica, e não está vindo as almas para Jesus. Aleluia! Em suas promessas que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Canta, crente, porque já bates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Quebra as correntes, papai. Quebra as cadeias, Jesus. Quebra as correntes, meu Deus. Quebra as cadeias, meu Deus. Foi aonde? Foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi meus pecados atirar em Jesus. Foi ali pela fé. Estenda as mãos, vamos orar por eles, meus irmãos. Só vocês que vieram à frente, só vocês que vieram à frente. Eu vou orar e vocês repetem após mim. Abaixe a cabeça em sinal de humildade e repitam: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu Te recebo como meu único Senhor e o meu Salvador. Perdoa-me, restaura minha comunhão contigo e não apaga meu nome do teu livro. Senhor Jesus, aqui estão essas vidas que te confessam, que te recebem como Senhor e Salvador. Toca, Jesus, muda, transforma, segura na mão deles, porque a graça que atrai é a graça que sustenta. Pela autoridade, no nome de Jesus, Pai, que haja mudança, que haja transformação, regeneração, justificação, santificação, até o dia da glorificação. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Os nomes de vocês serão anotados. Esta igreja vai te ajudar na sua caminhada com Deus. Glória Eu a agradeço essa rica oportunidade. Deus. Aleluia. Em nome de Jesus.